Gangues como Crips e os Bloods dominaram os territórios e influenciaram a cultura urbana dos Estados Unidos. Com esse cenário surgiu o gangsta rap como uma expressão da realidade e violência das ruas, especialmente em cidades como Los Angeles. Rappers como N.W.A., Tupac Shakur e The Game relataram em suas músicas o cotidiano dessas facções, trazendo à tona a brutalidade policial, as guerras de gangues e a luta por sobrevivência. No Brasil, o rap nacional seguiu um caminho semelhante, denunciando a desigualdade e a violência policial. Recentemente, a chamada Lei Anti-Oruan reacendeu o debate sobre a criminalização do rap no país, após medidas judiciais mirarem MCs cujas letras abordam a vida no crime. Esse movimento levanta questionamentos sobre a censura e a liberdade de expressão, lembrando os desafios históricos enfrentados pelo hip-hop em todo o mundo. O que começou como um movimento de proteção às comunidades negras acabou se tornando uma das maiores rivalidades criminosas da história dos Estados Unidos. Crips e Bloods não são apenas gangues, são símbolos de uma luta por poder, território e sobrevivência. Mas afinal, como que essa guerra começou? E o que fez com que esses grupos saíssem das ruas para se tornarem ícones da cultura popular? Vamos conferir em mais um episódio do Investigação Criminal Internacional. Antes de nós darmos início a essa briga entre Crips e Bloods, a gente precisa entender que a história dessas gangues está muito ligada à situação social, política e econômica dos Estados Unidos. Para entender como elas surgiram e como influenciam a cultura até hoje, nós precisamos olhar para o passado, levando em consideração a migração dos povos afro-americanos para a América do Norte, o crescimento dos movimentos por direitos civis e a formação dessas organizações criminosas. A presença de negros nos Estados Unidos ela começa no século XVII, quando africanos foram trazidos como escravos para as colônias inglesas na América do Norte desde o ano de 1619. A escravidão nos Estados Unidos durou até 1865, quando foi abolida pela 13ª Emenda à Constituição. Porém, mesmo após essa abolição, os negros americanos continuaram enfrentando discriminação, pobreza e exclusão social. A partir de 1877, muitos estados no sul dos Estados Unidos começaram a implementar políticas de segregação entre brancos e negros, impedindo que as pessoas afro-americanas pudessem usufruir dos mesmos benefícios, frequentar os mesmos estabelecimentos que os cidadãos brancos tinham direito. Muitas políticas raciais de segregação também impediam que os negros pudessem votar, pudessem se candidatar e até mesmo socializar com cidadãos brancos em praças públicas. Essas políticas segregacionistas, elas eram conhecidas como as leis de Jim Crow, que vieram a definir o cenário político e social do sul dos Estados Unidos durante essa transição entre o século XIX até o século XX. Com tantas políticas opressivas contra as populações afrodescendentes, milhões de afro-americanos saíram do sul dos Estados Unidos e foram se mudando para o norte e oeste do país, entre o período que vai de 1916 a 1970. E fizeram isso porque buscavam melhores condições de vida, um espaço mais justo. Esse movimento ficou conhecido como a Grande Migração e levou muitos afro-americanos para grandes centros urbanos e econômicos. A gente está falando aqui de cidades como Chicago, Detroit, Nova York, Los Angeles. E eles fugiam de toda a violência e dessas leis racistas do Sul. Só que, mesmo indo para essas novas cidades, muitos negros enfrentavam ainda discriminação e dificuldades para conseguir empregos e moradia digna. Olha só, na Califórnia, por exemplo, apesar de trabalhar em grandes fábricas, os negros eram impedidos de conseguir empréstimo para comprar sua própria residência na região, por exemplo, pois outras famílias brancas passavam a se mudar sempre que uma família negra começava a morar naquele bairro. Isso os empurrou para bairros mais pobres, onde a violência e o crime eram mais comuns. O bairro de South Central, em Los Angeles, foi um dos locais onde essas famílias conseguiam moradia e fez com que cada vez mais a cidade ficasse mais dividida entre o que eles chamavam de bairros de brancos e bairros de negros.
final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o conceito de segregação se enfraqueceu nos Estados Unidos por diversos motivos. O primeiro deles é que muitos soldados, ambos brancos e negros, tiveram que se unir na luta contra o nazismo, criando um certo sentimento de empatia e proximidade entre essas duas etnias. O segundo motivo era que, como o nazismo, uma ideologia extremamente racista em sua base, se tornou o maior inimigo dos Estados Unidos, o próprio conceito de racismo começou a perder sua credibilidade nas terras americanas. E o terceiro motivo foi um boom econômico no país, com o final dessa Segunda Guerra Mundial, que incentivou então grandes ondas de migrações de diversas etnias para o país que estava crescendo economicamente, aumentando a diversidade racial e cultural dentro de uma economia pujante, estimulando pessoas de diversas etnias a irem trabalhar juntas. Então, com todo esse cenário, com essa nova consciência se difundindo nos Estados Unidos nos anos 50 e depois nos anos 60, os afro-americanos se uniram para lutar contra o racismo e a segregação, no que ficou conhecido como o Movimento pelos Direitos Civis. Mesmo com a mudança social no contexto pós-guerra, muitos estados no Sul ainda proibiam que os negros frequentassem determinados locais, como restaurantes e lojas. Ainda haviam lugares que faziam uma separação racial para banheiros, para bebedouros, com plaquinhas dizendo somente para brancos, somente para negros. No dia 5 de novembro de 1955, o movimento tomou maior proporção quando a ativista Rosa Parks se recusou a obedecer uma lei segregacionista que existia no transporte coletivo de Montgomery, no Alabama, que dizia que um passageiro negro era obrigado a ceder o seu lugar no ônibus para um passageiro branco, caso este estivesse cheio. Quando Rosa se recusou a se levantar para um passageiro branco, ela foi presa na mesma manhã. Diante de tamanha injustiça, a população da cidade de Montgomery se mobilizou para boicotar os ônibus, incentivando uma onda de protesto por todo o país. Esse grande ato de resistência passou a ficar conhecido como boicote aos ônibus de Montgomery. A ação de Rosa Parks, além de ser o estopim para os movimentos, fez com que ela se tornasse um dos grandes ícones do ativismo antirracista, defendendo causas relacionadas ao longo de toda a sua vida. Além de Rosa, outras grandes lideranças surgiram para exigir o fim da segregação que existia no país. Martin Luther King Jr. foi um desses nomes. O Dr. Luther King era um pastor batista que morava na Geórgia, sul dos Estados Unidos, e defendia que a luta dos negros deveria ocorrer pela desobediência civil e por protestos pacíficos, seguindo a mesma estratégia de Gandhi em sua luta contra o Império Britânico. Só que também existiam movimentos negros que adotavam a autodefesa de uma maneira mais armada, como foi no caso da Nação do Islã, um grupo que defendia o separatismo dos negros norte-americanos em favor de uma nação negra independente, guiada pela religião do islamismo. Ao adotarem o Islã, muitos ativistas negros viam a religião muçulmana como um símbolo de resistência contra o cristianismo que era seguido pelas populações brancas dos Estados Unidos. Então, nesse cenário separatista e revolucionário, surgiu um outro grupo muito importante, os Panteras Negras. Fundado em 1966 por Huey Newton e Bob Seale, dois estudantes universitários negros de Oakland, na Califórnia, os Panteras Negras adotaram uma postura, vamos dizer, mais radical, que não apenas protestasse contra a brutalidade policial, mas que também oferecesse proteção ativa às comunidades negras. Eles focaram na autodefesa com os ataques e ofereceram a ajuda social para as comunidades negras. Esse grupo defendia sua postura com base na segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante aos cidadãos o direito de portar armas. Diferente de outros movimentos pelos direitos civis que promoviam a não violência, os Panteras Negras adotaram uma postura mais combativa, carregando armas abertamente para patrulhar bairros negros e garantir que as interações entre policiais e cidadãos
ocorressem dentro dessa ementa da lei. Inspirados então por ideais revolucionários marxistas e pela luta contra a opressão racial, Newton e Seale decidiram formar uma organização. A estratégia inicial dos Panteras Negras era monitorar as operações policiais para evitar abusos e assassinatos cometidos contra cidadãos negros. Contudo, o grupo não se limitava apenas à vigilância policial. Com o passar do tempo, os Panteras Negras, que eram reconhecidos pelas suas jaquetas de couro, começaram a expandir as suas atividades para englobar ações sociais voltadas às comunidades marginalizadas. Um dos seus principais projetos foi o Programa de 10 Pontos, que estabelecia diretrizes para a luta do partido e delineava suas demandas, como o fim da brutalidade policial, a luta por uma moradia digna, empregos para a população negra e uma educação que refletisse a verdadeira história afro-americana. Entre 1966 e 1968, os Panteras Negras cresceram de um movimento regional para uma organização que alcançou o país inteiro. Células do partido foram fundadas em diversas cidades dos Estados Unidos e a sua influência se espalhou muito rapidamente. 2 eventos cruciais em 1967 consolidaram a notoriedade desse grupo. O primeiro foi a invasão da Câmara Municipal da Califórnia por 30 membros dos Panteras para protestar contra um projeto de lei que visava restringir o porte de armas. O segundo foi a prisão de Huey Newton, acusado de assassinar um policial. A prisão do Newton gerou um movimento massivo de apoio ao partido, impulsionando a popularidade de Newton ao redor dos Estados Unidos. Com o aumento dessa influência do Newton, os Panteras conseguiram ampliar os seus programas sociais, inaugurando escolas comunitárias, onde eles ensinavam história e cultura afro-americanas sob a sua própria perspectiva. Além disso, eles estabeleceram hospitais gratuitos para atender a população negra mais pobre e expandiram seu programa de distribuição de alimentos, fornecendo café da manhã gratuito para milhares de crianças. Essas iniciativas garantiram, obviamente, um grupo enorme de apoio dentro da comunidade negra e entre outros grupos também marginalizados, consolidando sua reputação como um movimento de resistência e de solidariedade entre essas minorias. Porém, o crescimento dos Panteras Negras rapidamente colocou esse grupo na mira do governo dos Estados Unidos, especialmente do FBI. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, considerava o partido uma das maiores ameaças à segurança interna do país e lançou uma campanha agressiva para desmantelar o partido, considerando os Panteras Negras como um grupo de terroristas. Por meio do programa de contra-inteligência, o FBI infiltrou seus agentes no partido, espalhou desinformação, fomentou divisões internas e incentivou confrontos entre os Panteras e também entre outras organizações. Além disso, líderes do partido foram perseguidos, foram presos e tiveram até alguns casos de morte em operações policiais altamente violentas. Com a pressão do governo e as crescentes divisões internas, os Panteras Negras começaram a enfraquecer, deixando um vácuo na luta pelos direitos civis, e a ausência do grupo foi sentida principalmente nas comunidades mais carentes. À medida que os Panteras iam perdendo força, a sua ausência de proteção nas periferias abriu espaço para o surgimento de outras organizações, muitas das quais, ao invés de lutar por mudanças sociais, começaram a adotar práticas criminosas para poder sobreviver. É nesse cenário, então, que surge o Crips. A gente está falando de 1969, quando Raymond Washington e Stanley Tookie Williams fundaram um grupo chamado Avenue Boys em Los Angeles. Com uma clara inspiração nos Panteras Negras, chegaram até a adotar jaquetas de couro como símbolo de identidade. Esse grupo tinha o objetivo de proteger jovens negros contra a violência policial e ataques de gangues rivais. Os Avenue Boys tiveram um rápido crescimento e passaram a dominar diversos bairros de Los Angeles, e com isso o nome foi alterado para Avenue Crips. Pouco tempo depois, Tookie Williams decidiu fundar a sua própria gangue, os West Side Crips, dividindo o grupo, mas mantendo os mesmos ideais. O nome Crip só foi adotado de vez em 1971, quando os dois grupos se uniram e se tornaram referência no mundo das gangues. O nome Crip é uma abreviação da palavra cripple, que em inglês significa aleijado ou coxo. Esse apelido ganhou popularidade porque muitos membros da gangue andavam com bengalas nas mãos como um símbolo de poder, de status e da sua força. Muitas vezes, os membros da gangue do Crips usavam as bengalas, inclusive, como arma para golpear membros de gangues rivais. Com a influência do Crips crescendo nas comunidades negras dos guetos das grandes cidades,
A gangue foi se envolvendo no crime, o que fez com que Raymond não concordasse com o rumo que os Crips estavam seguindo. Isso fez com que eles adotassem uma organização descentralizada, sem um único líder no comando. Como forma de identificação, os membros então passaram a usar a cor azul, uma tradição que, segundo algumas teorias, surgiu em homenagem a um amigo próximo de Williams conhecido como Buddha, que costumava se vestir inteiramente de azul. Uma outra teoria é que a escolha da cor veio por conta da Washington High School, onde muitos integrantes, muitos alunos estudavam ali e eram do grupo. Os Crips dominaram Los Angeles, apesar de existirem algumas gangues menores naquela região, nenhuma delas pôde se opor a eles, afinal, caso alguma tentasse, iriam sofrer consequências violentas. Porém, mais gangues foram surgindo em diferentes regiões de Los Angeles, como Compton, Watts e Long Beach. Isso levou a um aumento nos conflitos entre eles, especialmente uma chamada Pirates, que posteriormente viriam a ser os Bloods, os principais rivais dos Crips. Mas a gente já vai falar sobre isso, tá? Durante a década de 1980, os Crips se envolveram profundamente no tráfico de drogas, principalmente com a popularização do crack. Isso resultou em uma maior expansão das suas operações criminosas, fazendo com que a gangue ganhasse força em outras cidades dos Estados Unidos. O tráfico se tornou a principal fonte de renda dessas gangues, aumentando a influência do crime nos guetos. Antes, eles que andavam com armas mais leves, como tacos, as bengalas que eu falei, ou o soco inglês, passaram a andar com armas de fogo, aumentando a violência nas ruas drasticamente, com os confrontos entre gangues se tornando um problema cada vez mais grave nas grandes cidades americanas. Com a ascensão dos Crips, surgiram então várias subdivisões, como os Avalon Garden Crips e os East Side Crips, cada um operando em diferentes territórios. Apesar das rivalidades internas, o grupo manteve a sua identidade ainda sob a bandeira azul. No entanto, com o tempo, os Crips passaram a abandonar o uso da cor azul em toda a vestimenta, porque isso acabava facilitando que os policiais identificassem os membros do grupo. Em vez disso, passaram a utilizar bonés, jaquetas e outros acessórios para sinalizar a sua afiliação de uma maneira mais discreta. Apesar de serem unidos, essas subdivisões acabavam tendo divergências, e nessas divergências Raymond, que foi um dos criadores dos Crips, foi morto a tiros, supostamente por outro membro dos Crips, de uma outra divisão que buscava expandir o seu território. E olha, gente, a criminalidade desses grupos só aumentava, tanto em assaltos quanto em execuções por gangues. E a Califórnia passou a investir em mais policiamento, o que levou então a mais prisões. Com isso, os Crips também passaram a se formar e crescer dentro do sistema carcerário americano. Agora chegou a hora da gente falar do outro grupo, os Bloods. Porque não foram somente os Crips que cresceram nos guetos das grandes cidades. Como eu falei para vocês, outras gangues foram se formando e uma em especial passou a ter uma rivalidade maior com os Crips, justamente porque eles queriam o total domínio dos territórios onde esse grupo, onde os Crips, já operavam. A origem dos Bloods surge então quando dois estudantes, Sylvester Scott e Benson Owens, da Centennial High School, que ficava na região do bairro de Compton, no condado de Los Angeles, foram atacados por cerca de 20 membros dos Crips, ficando seriamente machucados. A mídia cobriu o caso de maneira ampla, o que aumentou a notoriedade da gangue dos Crips e despertou ainda mais resistência das outras gangues. Os garotos então começaram a juntar pessoas para formar uma gangue central que fosse capaz de enfrentar os Crips diretamente. Com isso, várias gangues que eram não alinhadas com os Crips começaram a se unir para formar uma aliança e um grupo de movimento contra. Entre essas gangues estavam os Pirates, os Black Pistons e os Athens Park Boys. Essa união resultou na formação dos Bloods, mas inicialmente eles não chamavam Bloods, chamavam Pirates Street Boys, em homenagem ao bairro Pirate, onde muitos dos primeiros membros viviam. Ao longo dos anos, novos grupos se juntaram aos Bloods, espalhando a influência da gangue que saiu de Los Angeles e foi dominando mais territórios. O nome Blood foi criado como uma oposição direta ao Crips, que tinham o azul, como eu falei já, como cor de identificação. Blood, porque significa sangue em inglês, e como sangue é vermelho, serviu como uma oposição direta aos Crips. Além disso, por usarem o nome Blood, os rivais do Crips queriam mostrar-se como uma oposição violenta e sangrenta, que estava disposta a destruí-los a qualquer custo. As rivalidades foram ficando tão intensas naquela época que tanto os Crips quanto os Bloods tinham que ter cuidado por onde eles andavam, afinal de contas, cruzar o território inimigo podia ser fatal.
Isso valia tanto para os membros das gangues quanto para alguns civis que moravam naquele, vamos dizer, território inimigo. Ou seja, a pessoa tinha que seguir um caminho certo de que era da mesma gangue da sua área ou algum problema muito sério poderia surgir no seu caminho. Esse enfrentamento entre as gangues começou a crescer junto com o crescimento do crack e o envolvimento dos Crips e Bloods no tráfico, o que aumentou a disputa por territórios e o controle dos pontos de venda dessas drogas. Como consequência, mais conflitos entre eles aconteciam naquelas ruas de Los Angeles, resultando em várias mortes durante os anos que se seguiram. A estrutura dos Bloods é baseada em uma série de subgrupos que são chamados de conjuntos. Pensem como células. Eles estão em diferentes cidades e estados e cada conjunto tem a sua própria hierarquia e liderança, só que todos eles compartilham uma cultura comum que é baseada em violência e lealdade à gangue. Embora a maioria dos membros seja composta por homens afro-americanos, é importante dizer que também haviam mulheres e pessoas de outras etnias dentro das gangues como associados, que não são considerados membros diretos, mas mesmo assim participavam das atividades criminosas da gangue. Até 1978, o número de conjuntos dos Bloods cresceu, mas ainda estavam em desvantagem em relação ao tamanho do Crips, que continuava sendo muito mais numeroso. No entanto, os Bloods conseguiram expandir as suas operações com as vendas de drogas, e o número de membros foi aumentando consideravelmente. Eles começaram a se espalhar para outros estados, impulsionados pelos lucros do tráfico. Uma das maiores expansões dos Bloods aconteceu com a criação da United Blood Nation, a UBN, que teve início em 1993 na prisão de Rikers Island, em Nova York. Essa organização, a UBN, surgiu como uma forma de proteção contra gangues rivais, como os Latin Kings e os Nieras. Após a formação da UBN, os líderes dessa facção começaram a recrutar membros e expandir as suas atividades criminosas para outras áreas dos Estados Unidos, formando uma rede criminosa ainda maior. Estima-se que a UBN, tenha tido entre 10 e 20 mil membros, principalmente na região leste do país. O recrutamento para os Bloods é feito principalmente entre os jovens de comunidade afro-americanas e de baixo poder aquisitivo. Para muitos desses jovens, a gangue oferecia uma sensação de pertencimento e de proteção, além de uma promessa de uma vida melhor, com dinheiro, com roupas de grife, status social, sexo com belas mulheres. Então era um status social relevante para os jovens que estavam ambicionando uma vida um pouco mais importante. Muitos se sentiam atraídos por essa ideia de poder e de respeito que a gangue oferece, principalmente por meio da violência. A identidade dos membros dos Bloods é facilmente reconhecível, porque além da cor vermelha nas roupas, eles usavam acessórios, tatuagens e faziam sinais de mão muito específicos para se identificar. Entre as tatuagens e símbolos que identificam a afiliação com a gangue, os Bloods usavam uma estrela de 5 pontas, o número 5 e a coroa de 5 pontas, todos símbolos associados à People Nation, que é uma grande coalizão de gangues. O grafite também é uma forma de marcar o território e exibir a lealdade à gangue, sendo comum ver nomes de gangues e ameaças a rivais pintados pelas ruas até hoje. A rivalidade entre os Crips e os Bloods tornou-se uma das mais sangrentas rivalidades da história do crime nos Estados Unidos. Os confrontos aconteciam principalmente por disputa de território, como eu comentei, por vinganças e por conta desse domínio do tráfico. As regras eram simples: qualquer um vestindo a cor do grupo rival era inimigo. Nos anos 90, a rivalidade atingiu um novo auge com a disseminação dos Bloods para outras partes dos Estados Unidos, especialmente para o leste do país, com a já citada United Blood Nation, a UBN, espalhando a tal ideologia dos Bloods para outras cidades. E aí, durante essa fase, os conflitos se tornaram mais complexos, com as gangues se envolvendo também em atividades criminosas como assaltos, começaram a traficar armas e até o envolvimento com organizações criminosas mais amplas. O uso de armas de fogo se tornou ainda mais predominante e, obviamente, o número de mortes aumentou. Durante os anos 90, o governo lançou operações para conter a violência dessas gangues, resultando na prisão de diversos líderes destas. Entretanto, mesmo com a repressão policial, Crips e Bloods continuavam a operar e expandir as suas atividades para outras cidades e que conseguiram inclusive sair dos Estados Unidos com a sua filosofia.
nem só de guerra viveram Crips e Bloods. À medida que o tempo passou, surgiram algumas iniciativas de paz entre as duas gangues. Em algumas regiões, como Los Angeles, líderes das gangues com apoio de organizações comunitárias, que vamos lembrar, haviam grupos que trabalhavam em cima da não violência, não eram só eles, e esses grupos não violentos começaram a tentar negociar um cessar-fogo. Um exemplo disso foi o Pacto de Paz de 1992, no qual alguns líderes dos Crips e dos Bloods se reuniram para discutir formas de reduzir aquela violência, principalmente em resposta aos impactos da epidemia de crack dos anos 90. O tratado foi assinado em 24 de abril de 1992 no Imperial Court Housing Project, um conjunto habitacional do bairro de Watts, em Los Angeles, uma das áreas mais afetadas pela guerra entre essas gangues. A reunião contou com a presença de líderes dos dois grupos, dos Crips e dos Bloods, alguns ativistas e inclusive até autoridades locais políticas. As gangues concordaram em reduzir a violência. Ex-membros dos Panteras Negras e ativistas comunitários incentivaram os rivais a encontrarem um propósito maior do que apenas essa rivalidade, focando mais no fortalecimento do próprio povo, já que essa disputa só beneficiava a polícia e o governo em todo o discurso dele, enquanto a comunidade negra ficava cada vez mais afetada pelos conflitos entre as gangues e com essa fama de violenta. A reunião foi inspirada no Pacto de Paz de 1949, assinado entre gangues mexicanas muito tempo antes. O acordo ocorreu pouco antes dos protestos que tomaram a cidade após a absolvição dos 4 policiais que espancaram Rodney King. Vamos lá, para contextualizar vocês. O Rodney King era um motorista de táxi que cumpria pena em liberdade condicional por um roubo praticado em novembro de 89. E aí, no dia 3 de março de 91, enquanto Rodney voltava para casa após beber com alguns amigos, ele passou a ser perseguido por uma viatura policial. Rodney ficou assustado porque sabia que não podia ter bebido naquela situação, especialmente na condicional. Rodney acreditou que seria mandado de volta à prisão e passou a fugir da polícia. Ele encostou seu carro em frente a um condomínio de prédios, imaginando que, se algo acontecesse, pelo menos alguma pessoa iria ver. Após ser abordado e algemado, Rodney foi espancado violentamente pelos policiais de Los Angeles. E um civil filmou o incidente e enviou as imagens para uma emissora local. Nas imagens, Rodney King estava desarmado no chão, sendo espancado. Logo, a mídia cobriu o incidente, o que causou uma fúria pública. Posteriormente, os 4 policiais que participaram do espancamento foram julgados sob acusação de brutalidade policial. Desses 4, 3 foram absolvidos. Revoltados, poucas horas depois, as minorias raciais iniciaram o que ficou conhecido como os Distúrbios de Los Angeles em 1992. Os distúrbios duraram 5 dias, entre os dias 29 de abril e 4 de maio de 92. E toda essa movimentação e revolta deixou 63 mortos e 2.383 feridos. E só acabou quando a Guarda Nacional da Califórnia forneceu reforços para restabelecer o controle. O governo federal processou um caso separado de direitos civis, obtendo acusações do júri contra os 4 policiais por violações dos direitos civis de King. O julgamento deles em um tribunal do Distrito Federal terminou no dia 16 de abril de 93, com 2 oficiais sendo considerados culpados e sentenciados a cumprir penas de prisão. Já os outros 2 foram absolvidos das acusações. Em um processo civil também separado, em 94, a cidade de Los Angeles concedeu a Rodney King 3,8 milhões de dólares pelos danos sofridos. Esses 2 acontecimentos, então, foram uma grande vitória para as comunidades negras que passaram a ter uma esperança de que havia um futuro melhor pela frente. O Pacto da Paz foi o ápice de uma época sangrenta em Los Angeles, quando a taxa de homicídios atingiu o pico de mais de 1.000 por ano. Em poucos dias, muitas gangues dentro da cidade seguiram o exemplo desse acordo de paz e a violência entre essas gangues quase que cessou completamente, exceto para alguns poucos grupos que resistiram. O pacto teve efeito por alguns anos, especialmente nas áreas de Watts e South Central. A violência caiu significativamente no início, mas não durou para sempre. Com o tempo, a falta de suporte governamental e a pressão do tráfico de drogas minaram o pacto. Em 1993, após o sucesso inicial do Pacto de 92, líderes das gangues de Chicago e Los Angeles tentaram expandir o acordo para outras cidades. Apesar de terem algumas melhorias, o impacto foi menor do que em Watts. Em 2004, na região de Newark, em Nova Jersey, uma aliança temporária foi formada entre os Crips e os Bloods para tentar reduzir a violência local, onde o número de homicídios também estava fora do controle. Só que o acordo durou pouco tempo.
Já outra ocasião foi em 2014, quando, em resposta ao assassinato de Freddie Gray pela polícia de Baltimore, várias facções de Crips e Bloods fizeram uma trégua para que eles se unissem contra essa situação da brutalidade policial. Esse pacto mostrou que, quando era necessário, as gangues conseguiam se unir contra inimigos comuns. Mas talvez a mais marcante e que chegou mais próximo de um possível definitivo pacto da paz aconteceu em 2019, após o assassinato do rapper Nipsey Hussle, que era afiliado aos Crips. Nipsey trabalhava para promover a paz entre gangues e ajudar a comunidade. E após o assassinato dele, líderes de diferentes facções dos Crips e Bloods em Los Angeles se reuniram novamente para discutir uma trégua e continuar o seu legado. Nipsey Hussle foi assassinado a tiros em frente à sua própria loja, a Marathon Clothing em Los Angeles. O atirador foi Eric Holder, que também era associado ao Crips. E a motivação do crime envolveu uma suposta discussão entre os dois. A morte de Nipsey causou uma comoção gigantesca na comunidade negra, e gangues que antes eram rivais viram seu assassinato como um alerta para uma necessidade urgente de mudança. Após o assassinato, líderes de várias facções de Crips e Bloods organizaram uma caminhada pela paz em Los Angeles. O objetivo era honrar o legado de Nipsey e tentar diminuir essa violência latente entre as gangues. Embora a trégua não tenha sido permanente, o impacto foi sim significativo, pois mostrou que as gangues podiam se unir para um propósito maior. Além disso, a morte de Nipsey levantou debate sobre a necessidade de se investir em comunidades marginalizadas para que pudesse, enfim, reduzir a violência, dar mais estrutura para essas pessoas. Nipsey Hussle, ele era afiliado dos Crips, só que essa influência do hip-hop com as gangues já acontecia, gente, há anos. Aliás, desde o início, o hip-hop e a cultura das gangues foram crescendo lado a lado. Durante os anos 80 e 90, os bairros de Compton, South Central e Watts estavam dominados pelos Crips e Bloods, e o rap virou uma forma de expressão para os jovens que cresciam no meio dessa violência de gangues. A gente pode olhar várias letras de músicas de hip-hop e rap que eles falam desses bairros, dessa luta. O rap também foi usado como ferramenta de protesto, porque lá nas letras eles conseguiam denunciar o racismo, a desigualdade social. O grupo NWA levou o gangster rap a um reconhecimento maior, usando suas letras para falar sobre a violência policial, sobre o tráfico de drogas, a desigualdade social e, claro, relatar o dia a dia, a vida dessas gangues. Músicas como Straight Outta Compton e, perdão a palavra, Fuck the Police, descrevem um ambiente hostil de Compton, onde a polícia tratava jovens negros como criminosos apenas por estarem na rua. Esses jovens viam nessas músicas uma forma de expressar sua revolta, sua frustração. Eazy-E, um dos integrantes do grupo, tinha um histórico mais próximo das gangues. Ele foi associado aos Crips e, segundo relatos, ele usou dinheiro do tráfico de drogas para ajudar a financiar o NWA no começo dessa carreira. Com o sucesso do gangsta rap, muitos rappers começaram a se identificar publicamente como membros de uma das gangues. A gente está falando de rappers como Snoop Dogg, que foi ligado aos Crips, e The Game, ligado aos Bloods. Eles usavam as cores e os símbolos das gangues para reforçar as suas identidades no hip hop. Só que eles também pregavam essa parte importante, que era esse pacto de paz entre as gangues. Os dois, inclusive, marcharam juntos, pedindo o fim da violência entre Bloods e Crips. No entanto, essa aproximação também trouxe consequências, como rivalidades dentro da música, brigas violentas e até assassinatos, como do rapper Tupac Shakur, uma lenda do hip hop, que era simpatizante dos Bloods, e The Notorious Big, outra lenda que supostamente estava alinhado com os Crips. Com o passar do tempo, alguns nomes como rappers e jogadores de basquete já citaram ser ligados ou associados a algum conjunto, seja do Crips ou do Bloods, e começaram a falar disso em letras, danças, ou mesmo nesses sinais de mão, como eu citei que eles tinham o costume de fazer. A Serena Williams, por exemplo, uma grande tenista, após vencer uma partida em 2004, fez a dança que é conhecida como Sea Walk, que é típica dos Crips. Na época ela foi criticada pela mídia por fazer um movimento com referência a gangues, em uma época que a violência nas ruas estava tão grande. Recentemente ela repetiu o movimento no Super Bowl agora mesmo, durante o show do Kendrick Lamar, fazendo um ataque direto ao rapper Drake.
Então, gente, a trajetória dos Crips e do Bloods reflete a complexidade dessa luta racial e social nos Estados Unidos. O racismo, a desigualdade econômica e a marginalização empurraram milhares de jovens negros para essas organizações que no início tinha sim a intenção de proteger a comunidade da violência policial, mas acabaram se tornando um sinônimo de violência e destruição. A rivalidade entre essas gangues é um dos capítulos mais sangrentos e tristes da história do crime norte-americano e continua a impactar as comunidades negras até hoje. Embora esforços tenham sido feitos para reduzir essa influência, pessoas lutam para que esses grupos preguem a paz e não essa sanguinolência toda. E o legado dos Crips e Bloods ainda está presente, seja nas ruas, na cultura ou na memória de quem viveu os anos de terror impostos pela guerra entre essas gangues. Deixe a sua sugestão aqui nos comentários do que nós podemos abordar. Eu espero vocês no próximo Investigação Criminal Internacional.